Na verdade, eu creio que a gente pode olhar para Tomé em duas formas. Tomé tem uma importância muito grande entre os apóstolos, porque Deus o chamou, e Deus fez uma obra maravilhosa na vida de Tomé, e Tomé tem os seus erros também, da mesma forma que Pedro, que se tornou líder dos apóstolos, mas também cometia tolices grandes, e outros também, João, Mateus, tantos outros, o apóstolo Paulo, que a gente poderia enumerar. Mas hoje eu quero falar sobre Tomé e o ceticismo sem razão, trabalhando um fato na vida de Tomé, dentre outros que nós vamos falar aqui, que faz com que a gente possa aprender também com os erros de Tomé. Tomé é um dos mais destacados apóstolos de Jesus, lembrando que sobre os apóstolos de Jesus, nós não temos muitas informações de todos eles. Nós temos bastante informação de Pedro, bastante informação de João, não temos muitas informações de André. Tiago, a gente sabe que Tiago, irmão de João, ele foi morto, decapitado a mando de Herodes. Depois nós temos o escalão lá do meio, que é composto por Mateus, que a única informação que a gente tem de Mateus é que ele era publicano e que ele escreveu o Evangelho. O nome dele era Levi também. Temos Tomé, que está nessa meiuca também de apóstolos, que parece que fizeram muito pouco. Tomé tem umas 3 intervenções, mas tem mais intervenções do que Mateus, do que Filipe, do que Bartolomeu. E os 4 últimos apóstolos também, desses então, as informações são muito vagas. Tiago, o menor, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Aliás, parece que ele não fala nada. A gente não tem uma fala de Tiago, o menor. Judas, que é o Judas Tadeu, também a gente não tem nenhuma informação sobre Judas Tadeu, a não ser aquela igreja grande na estação São Judas, que todo dia 28 fecha, para que o pessoal possa fazer, né, a missa. E também a gente não tem informações sobre Simão, o Zelote, a não ser que ele era Zelote. E Judas Iscariotes, a gente sabe alguma coisa acerca dele, porque afinal de contas ele era aquele que traiu a Jesus e depois se matou. Então vejam que sobre os apóstolos a gente não tem muitas informações, e por incrível que pareça, Tomé se destaca, porque aquilo que Tomé diz é falado em alguns momentos, e Jesus extrai algumas coisas das falas de Tomé que até hoje nos marcam, que até hoje são repetidas por nós. Então Tomé não é um apóstolo como Pedro, não é um apóstolo como João, que aparece mais na narrativa, como Paulo, mas é um apóstolo que se destaca dentre os outros que sequer falam alguma coisa em Atos dos Apóstolos. Não que eles não fizessem, hein? Não que eles não fossem importantes. Os apóstolos, cada um foi para um lugar. É que a história da igreja não acompanhou todos. Quem é acompanhado, e a gente sabe da vida dos apóstolos, é porque em Atos dos Apóstolos, o escritor que foi Lucas, ele escreve bastante sobre Pedro, e escreve bastante sobre Paulo, mas não escreve sobre os outros apóstolos. Os outros apóstolos foram para outros lugares. A história deles nós vamos conhecer na eternidade, quando pudermos conversar com eles, acerca de cidades que eles foram evangelizar, trabalhos que eles abriram. Quer dizer, as nossas informações são muito reduzidas. Tomé, ele não se destaca por grandes atitudes de fé como Pedro. Então você não vê Tomé andando sobre as águas, né? Você não vê Tomé fazendo grandes declarações como aquela de Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E você não vê também Tomé fazendo grandes besteiras como Pedro também, que disse para Jesus quando ele estava falando sobre a crucificação e sua morte, e Pedro chegou e disse: não, Senhor, não faz isso não, tem pena de ti mesmo, não vai acontecer nada disso. Quer dizer, se Jesus ouvisse o conselho de Pedro, não tinha redenção. Esse foi o pior conselho que um apóstolo poderia ter dado, foi o de Pedro, quando chegou e quis demover Jesus Cristo de morrer na cruz do Calvário por nós, né? Então Tomé não é que nem Pedro.
E também Tomé não é um grande teólogo como Paulo, que era rabino, que aprendeu na escola de Gamaliel, que era uma pessoa capacitada para discutir com o partido dos fariseus, o partido dos saduceus. Era um cara genial, né, que escreveu várias cartas, né, orientou as igrejas, e essas cartas até hoje nos servem. Tomé não escreveu nada, Tomé não deixou nada escrito. Tem um evangelho de Tomé aí, apócrifo, foi escrito 400 anos depois. Um sujeito, né, se chamando Tomé, foi lá e escreveu um evangelho que nem está em grego, está em copta, para ver que é uma das grandes falsificações dos livros apócrifos da Bíblia, né? Mas esse evangelho não tem nada do evangelho de Tomé. Então Tomé não se destaca por ser uma pessoa tão chamativa como os outros apóstolos, mas nós podemos aprender algumas coisas importantes com Tomé. O contexto, na verdade eu quero falar um pouco acerca da vida de Tomé. A origem de Tomé é desconhecida, a gente não sabe qual era a sua profissão, o que ele fazia, diferentemente dos apóstolos pescadores, Pedro, Tiago, João e André, diferente de Mateus, que era publicano, diferente de Simão, que era zelote. A gente não conhece a profissão de Tomé. Sabemos apenas, e por intermédio de João, que Tomé, ou Dídimo, tinha esse nome por ser gêmeo. Então a palavra aramaica para gêmeo é Tomé, e a palavra grega para gêmeo é Dídimo. Então João chega e diz, Tomé, também chamado Dídimo. Por quê? Porque ele devia ter um irmão gêmeo, ou uma irmã gêmea, que nem as irmãs gêmeas que nós temos aqui na igreja, né? É muito interessante, irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos parece que estão sempre tirando uma onda da gente, não é? Não parece que eles estão sempre aprontando alguma com a gente, né? Já aprontam quando nascem os dois parecidos. E ter um irmão gêmeo deve ser uma experiência muito interessante. E Tomé tinha esse apelido, Dídimo, gêmeo, porque devia ter um irmão gêmeo. Agora, parece que Tomé, ele pode ser do núcleo dos pescadores, ou pelo menos a esse grupo ele aderiu, porque quando Jesus Cristo apareceu ressurreto para Maria Madalena, depois apareceu para os dois na estrada de Emaús, apareceu pela primeira vez aos apóstolos, sem Tomé, depois apareceu outra vez aos apóstolos, agora com Tomé. Jesus Cristo apareceu uma outra vez no Mar da Galileia, e no Mar da Galileia estava Pedro, Tiago, André, João, e estava também Tomé, pescando com eles. Então é possível que Tomé ou era pescador, ou ele foi junto com os pescadores, foi para o Mar da Galileia desistir do ministério apostólico, como era o caso de Pedro e os outros que o acompanharam, né? Jesus foi até eles, fez o milagre da pesca maravilhosa, e eles voltaram para Jesus Cristo e continuaram a obra. Então Tomé estava nesse grupo junto com os pescadores. Agora, a primeira coisa que nós podemos perceber em relação a Tomé e em relação aos apóstolos, primeiro que Deus não teme a diferença. Os apóstolos não formavam um grupo homogêneo, não era todo mundo do mesmo jeito. A gente gosta de uniformizar as pessoas, a gente quer que todo mundo seja igual a gente quer que todo mundo seja crente do mesmo jeito, porque é mais fácil controlar, é mais fácil a gente lidar, mas a verdade é que Deus é o criador dessa diferença. Nós somos diferentes e muito diferentes uns dos outros em todos os aspectos, sejam os aspectos físicos, né? Meu Deus do céu, são 7 bilhões de pessoas nesse mundo, 7 bilhões, e as pessoas são diferentes umas das outras. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Como é que a gente tem um Deus capaz de fazer 7 bilhões de pessoas? Ou criar, né, a genética, porque através da genética as pessoas vão nascendo e vão se misturando, de tal forma que tantas pessoas surgem. De vez em quando a gente encontra uma pessoa parecida com a gente, não é?
Você já encontrou uma pessoa parecida com você? Mas não, você vai chegar perto, tal, você vai, não é. Eu estudava no 3º ano no colégio Encel, e o rapaz e o senhor, né, que era o Bedel, né, que era o responsável pela segurança e também pela disciplina dos alunos, ele pegou uma foto tirada de um vestibular e colou no quadro de avisos. Mas era um sujeito parecido comigo. O ângulo que pegou da foto, né, tinha barba grande, cabelão, topete, né, saudade daquele tempo, né, e ele tirou a foto, falou, ué, o que eu estou fazendo ali? Porque era tão parecido. E o pessoal dizia, ó, Maurício, você está aí, não sei o quê, você fez o vestibular, tá falando, não fiz não. E ele tirou só para tirar uma onda comigo, né, para mostrar o meu irmão gêmeo, né. Então a gente até encontra algumas pessoas parecidas, um ângulo parecido conosco, né, mas essa pessoa tem uma outra característica, um outro temperamento, tem digitais diferentes da gente, vai crescer diferentemente da gente também, mais velho vai ser bem diferente da gente, mas o fato é que Deus é o criador dessa diferença. E quando Deus escolheu os apóstolos, Ele escolheu homens de diferentes ocupações e também temperamentos. Entre os discípulos, haviam homens e mulheres. Vamos nos lembrar das mulheres, porque entre os discípulos, não entre os apóstolos, evidentemente, mas entre os discípulos havia Maria Madalena, Maria e Marta, irmãs de Lázaro. Haviam várias mulheres, Salomé e tantas outras mulheres que participavam do grupo de Jesus, né? Andavam com os discípulos também, né? Recebiam Jesus em suas casas, como Marta, Maria e Lázaro, como recebiam ao Senhor. Haviam pessoas entre os discípulos que eram pobres e ricos, haviam pessoas cultas e incultas. Pedro não tinha a mesma cultura que Paulo, tanto é quando se apresentaram no Sinédrio, o povo do Sinédrio diz, olha, são pessoas incultas e indoutas, né? Mas não se pode negar que eles tiveram um encontro com Jesus. Então Pedro e João não eram pessoas que tinham o rigor da formação acadêmica. Paulo tinha. E seguiam a Cristo. Há lugar para aqueles que questionam também a Jesus na igreja de Cristo. Irmãos, há lugar para aqueles que questionam na igreja de Cristo. Eu vou repetir. Há lugar para aqueles que questionam na igreja de Cristo. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós, igreja, estamos expulsando os universitários. Tem muitos pastores que estão expulsando aquelas pessoas que pensam diferente. E por questões ideológicas, por questões políticas, por questões que não dizem respeito ao Evangelho, mas sim as preferências políticas, as preferências sociais, as preferências filosóficas, pessoais. Isso é muito ruim, porque Jesus Cristo não expulsou aqueles que criticavam, aqueles que questionavam, aqueles que queriam saber, porque a igreja de Cristo, ela é rica justamente porque existem pessoas que são diferentes. Porque, amados, a verdade é que nós não concordamos na maioria das coisas que nós pensamos. Vamos pensar. Aqui, por exemplo, a nossa preferência futebolística. Se a gente fizer aqui, né, uma enquete, alguns dizem, eu sou Palmeiras, porque a Bíblia diz, o justo florescerá que nem o Palmeiras. Né? Eu sou santo, porque a Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. Né? Eu sou São Paulino, né? Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele era um apóstolo, e todo São Paulino vem do apóstolo Paulo. E aí o sujeito fala, eu sou corintiano, por quê? Porque Deus é fiel. Né? Quer dizer, todo mundo vai chegar e vai procurar uma desculpa, é claro que não precisa ser uma desculpa teológica e bíblica, porque na verdade isso é uma forçação de barra tremenda, mas tem as suas preferências. Aprendeu a gostar de um time de futebol com o pai, com a mãe, com o tio,
né? Jogou na rua, brincou, né? E aí se tornou um torcedor de um time. Nós não concordamos, né, com os nossos times de preferência. Não temos os mesmos gostos musicais. Qual que é a área mais difícil da igreja? O louvor. Porque no louvor você tem o conflito de ritmos, você tem o conflito entre o que é novo e o que é velho, os louvores mais tradicionais e os louvores mais contemporâneos, porque os gostos são diferentes. Nós não concordamos teologicamente, somos divididos e fragmentados em denominações. Nós somos batistas, mas daquele lado lá tem a presbiteriana do Brasil, do outro lado tem a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, o culto da Assembleia de Deus é diferente do nosso. O pessoal gosta de falar em línguas, de usar os dons espirituais, é um culto mais barulhento em alguns momentos, existe a solenidade dos cultos tradicionais. A presbiteriana, eu parei o carro quando eu estava vindo aqui, porque eles começam meia hora mais cedo. Eu estava ali chegando, e eles tinham acabado de começar, estavam cantando. Aí eu fui parando o carro um pouquinho, para ver que hino que eles estavam cantando, né? E é um hino muito bonito. Não era um hino tradicional, era um hino até novo, né? Contemporâneo também, um louvor. E eu cheguei e peguei um restinho do louvor deles. Nós somos fragmentados em denominações. E nós precisamos entender que não podemos, de forma alguma, né, uniformizar a igreja para seguir partidos políticos, ideológicos, líderes. O nosso único líder é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse é o nosso líder. Porque os líderes políticos vão cair. Os partidos vão deixar de existir. Os governos serão substituídos por outros governos. Os impérios serão substituídos por outros impérios. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. De eternidade em eternidade, Ele é Deus. O seu reino subsistirá para sempre e todo sempre. E é esse Jesus que nós seguimos. Amém? Amém mesmo? Vamos aprender isso, vamos aprender. Porque Jesus, Ele não esmagaria os Tomés da igreja. Nós temos que entender que há lugar para aqueles que questionam na igreja de Cristo Jesus. Outro aspecto importante é que a diferença é enriquecedora. A igreja de Cristo é edificada nas diferentes culturas e nações. Meu Deus do céu, hoje é domingo, hoje teve culto na África, na Ásia, na Oceania, na América do Norte, na América do Sul, na América Central, na Europa. E cultos diferentes. Teve gente que fez culto embaixo de árvores, porque o templo deles é embaixo de uma árvore. Teve gente que fez culto nos lares, porque estão sofrendo perseguições de países em que vigoram regimes que são contrários à religião e à fé dos cristãos. Teve igrejas que tiveram cultos bem solenes, né, com grandes orquestras, órgãos de tubo, grandes catedrais, igrejas nas periferias, igrejas nas favelas, igrejas em locais que se reúnem poucas pessoas, mas estão louvando ao Senhor Jesus. Irmãos, a igreja, ela é constituída de pessoas de toda língua, de toda cultura e de toda nação, de todas as regiões. Tanto é que um dia todos nós estaremos juntos. Lá no Apocalipse tem um texto que eu gosto muito, que diz: quem são esses, né? Esses são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e eles são de toda língua, de toda raça e de toda nação, porque a igreja de Jesus Cristo é uma igreja multiforme. Essa é a maravilha do Senhor Jesus. Existe unidade na diversidade, o que faz da igreja multiétnica, multiforme. E o questionamento correto, honesto e sincero traz crescimento e edificação. Um outro aspecto que nós vemos aí sobre a vida de Tomé, eu quero destacar as três falas de Tomé na Bíblia. E essas três falas de Tomé
são importantes para nós, porque são carregadas de questionamentos e também de realismo. A primeira fala de Tomé. A primeira fala de Tomé, a gente pode caracterizar como uma questão de realismo. Essa primeira fala de Tomé, ela se encontra no Evangelho de João, no capítulo 11, você pode ler em casa depois, mas é o texto em que Tomé está junto com o grupo apostólico, Jesus Cristo está ali a uma distância grande de Betânia, onde o seu querido amigo Lázaro havia morrido. E Jesus Cristo recebeu a notícia, já um pouco atrasada, de tal forma que quando Jesus Cristo resolveu ir até a casa de Lázaro, porque a notícia é que ele estava doente, Jesus mesmo disse: olha, nós vamos até a casa de Lázaro, mas ele já morreu. E aí, Tomé, no sincericídio, né, porque tem pessoas que são sinceras até demais, essas pessoas têm que tomar cuidado, né, porque ocorre o sincericídio, né, que você é tão sincero que se acaba, né, se expondo demais. Mas o Tomé, num sincericídio, ele chega e diz para o grupo apostólico: vamos sim à casa de Lázaro, para morrer todo mundo junto. Já que Jesus ele chegou e disse: nós vamos para lá, e Lázaro está morto. E Tomé disse: e vamos juntos morrer também. Por que ele disse isso? Porque Tomé, ele estava vendo que Jesus Cristo já estava sendo perseguido. Já haviam planos para matar a Jesus. Já haviam planos, né, para acabar com esse movimento que estava ali, o movimento dos cristãos. E aí, quando Tomé ele disse isso, né, ele estava sendo realista. Todos ali estavam correndo perigo de vida. E mais, ele estava tão certo que foi depois da ressurreição de Lázaro que fizeram planos para matar a Jesus. Porque a ressurreição de Lázaro foi uma coisa que chamou tanto atenção, que mexeu com todo o poder, o establishment daquela época, que os próprios fariseus, membros do Sinédrio, disseram: nós precisamos matar Jesus. Então o que nós podemos perceber? O Tomé acreditava ser uma visita desnecessária e perigosa, pois Jesus e os apóstolos corriam o risco de ser presos. E nesse momento Jesus não censura Tomé por causa desse comentário, demonstrando que entre os crentes há lugar para questionamentos sinceros. Há lugar. Jesus sabia que Tomé tinha a sua razão também. É claro que Tomé não sabia que Jesus Cristo iria ressuscitar a Lázaro, que ia fazer o 7º maior sinal do livro de João, que é a ressurreição de Lázaro. Ele não sabia disso, mas mesmo assim, Jesus, ele não chamou a atenção de Tomé por causa disso. Então, o que nós podemos perceber, irmãos realistas fazem bem para a gente. Às vezes a gente quer alçar voos pela empolgação, alçar voos, né, que são irreais, até mesmo travestidos de fé, porque às vezes a gente, em nome da fé, nós fazemos coisas insensatas. Vou dar um exemplo. Na Coreia aconteceu um fato. Obrigado, Carlos. Na Coreia aconteceu um fato. Alguns irmãos tinham ido na igreja e choveu muito, e o rio ele avançou bastante, estava uma correnteza muito forte no rio. E os irmãos, voltando da igreja, cheios da presença de Deus, né, viram o rio, estavam com medo de atravessar do outro lado, e um irmão chegou e disse: olha, nós somos cristãos, nós acreditamos em Deus, acreditamos que Deus pode fazer muitas coisas. Então,
nós vamos fazer que nem Pedro, nós vamos andar sobre as águas. Bom, eu não preciso dizer, né, o que aconteceu. 2 pessoas tentaram atravessar o rio e acabaram se afogando nas águas do rio. Algumas pessoas disseram, eles não tiveram fé. Não era questão de ter fé ou não, era questão que não era para atravessar. Não era para atravessar o rio. Teve um caso que até foi motivo de um filme, de um pai que frequentava uma igreja e o seu filho começou a adoecer. Era uma daquelas igrejas que acreditava que pela fé é que deveria haver a cura, e somente pela fé. Então eles diziam que usar remédio era falta de fé, e não deram remédio para o menino. O menino foi piorando, foi piorando, foi piorando, foi piorando, até que o menino morreu. E aí, eles, ainda envolvidos numa fé tão fanatizada, eles diziam, não, Deus vai glorificar, Deus vai glorificar, ser glorificado na minha vida, nessa situação, na vida do meu filho, Ele vai curar o meu filho, vai curar o meu filho. E quando o menino morreu, eles continuaram dizendo, a glória de Deus agora vai ser maior, porque o meu filho vai ser ressuscitado. Olha só a loucura que eles chegaram. E diziam, meu filho vai ser ressuscitado, meu filho vai ser ressuscitado, a glória de Deus vai ser maior, todo mundo vai ver o quão poderoso é o meu Deus. E o tempo foi passando, aí eles chegaram a enterrar o menino, e eles, os pais tranquilos, em paz, fanatizados, cantando a Deus, adorando, falaram, a glória de Deus vai se manifestar, enterraram a criança. E os pais foram para casa ainda confiantes, no meio da noite pegaram uma pá, desenterraram o menino, e aí começaram a orar, e nada do menino voltar. Aí caiu a ficha. O filme termina com os pais desesperados, chorando, porque perderam seu filho, porque não deram o atendimento necessário ao seu filho. Faltava um Tomé nessa história. Faltava um Tomé. Faltava um Tomé para dizer, olha, não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Faltava um Tomé para dizer, olha, Lucas era um médico amado. Deus, Ele usa a medicina. Vocês não devem fazer isso. Vocês não devem agir. Na Bíblia mesmo tem o bálsamo de Gileade, que era uma medicação, que era um remédio. Não façam mais isso. É claro que Deus pode curar, mas não elimine os remédios. Até mesmo, por exemplo, algumas pessoas dizem, né, eu vejo às vezes algumas igrejas, com alguns pastores, dizendo, olha, você foi curado, viu? Agora você foi curado. Foi curado? Então vai lá, vai no médico, mostra a chapa de que realmente foi curado. Porque a gente não pode ser, de forma alguma, uma pessoa volúvel, ou até mesmo crédulo demais. Faltam Tomés. Tomés para chegar e dizer, gente, espera aí. Vocês estão conscientes de que a gente pode morrer? Todo mundo aqui, você sabe que a gente pode morrer lá em Betânia? Todos ouviram Tomé. Mas acontece que Jesus tinha, na verdade, um plano. Eles estavam ali com Jesus, o Senhor da glória. Ali havia uma questão que era diferente. Mas na nossa igreja, a gente precisa de Tomé, dizendo, não, é esse caminho mesmo que a gente vai percorrer? A igreja vai mudar desse jeito? A igreja vai adotar esse tipo de modelo de crescimento que o pessoal está adotando aí? Isso aí tem consistência? Nós precisamos de Tomés. Um outro aspecto. Nós também vemos Tomé numa questão de definição. Jesus, ele prepara os apóstolos para o momento da crucificação e revela-se como acesso para o Pai. Isso ocorre em João capítulo 14. João capítulo 14 é uma maravilha de texto. É aquele texto que começa assim, não se turbe o vosso coração.
credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Para onde eu estiver, estejais vós também. Então, um texto maravilhoso, um momento de intimidade, Jesus Cristo preparando os apóstolos que estavam perturbados, porque Jesus Cristo disse que iria morrer, iria ser crucificado. E os apóstolos ali preocupados, porque eles andaram 3 anos com Jesus. Eles não fizeram outra coisa senão acompanhar Jesus. Eles eram missionários de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo morresse, o que seria deles? Eles voltariam para os seus trabalhos? Eles seriam perseguidos também pelos judeus e pelos romanos? Todos eles estavam confusos. Da mesma forma que a gente fica confuso quando perde um parente, um ente querido, que falece, que desorganiza a vida da gente toda, era o que eles estavam ali perturbados. E aí, Tomé, enquanto Jesus Cristo dizia, a respeito de que Ele era o caminho para o Pai, ninguém vê o Pai a não ser por mim, Tomé chega e diz, mostra-nos o Pai. Que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Aí Tomé chegou e disse, Senhor, então mostra o Pai. A gente está aqui há 3 anos, nós temos ouvido as suas palavras, temos sido abençoados, mas mostra-nos o Pai. Não estou entendendo essa história, mostra-nos o Pai. E Jesus Cristo chega e diz assim para Tomé, Tomé, há tanto tempo eu estou convosco que você não percebe? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E é interessante que não é ninguém vai ao Pai, ninguém vem. Irmãos, qual que é o peso dessa afirmação? Essa é a afirmação mais importante em relação ao exclusivismo do Evangelho. Essa é a informação mais importante e vital para a humanidade. Porque enquanto muitos procuram o caminho para se chegar até Deus, Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que Jesus Cristo está dizendo é, eu sou o único acesso, eu sou o único caminho, eu sou da mesma natureza que o Pai, sou Deus encarnado, então eu sei o caminho para a eternidade, eu sei o caminho para Deus, para o Senhor, eu sei o caminho da eternidade. Então, Tomé, saiba que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Graças a Deus porque tinha Tomé para dizer isso. Graças a Deus porque tinha um que queria certezas, queria definições. Tomé, ele não entende ou deseja aprofundar a questão ao pedir que Jesus revelasse o caminho até Deus. E Jesus responde com uma das mais importantes afirmações sobre a sua obra de salvação. Então aqui é a base. Eu não posso chegar e dizer que para se chegar a Deus é através de qualquer caminho. Não posso. Eu não estou autorizado por esse texto e outros textos das Escrituras Sagradas. Paulo vai repetir isso várias vezes, que entre Deus e Pai só existe um só mediador, Cristo, Jesus, E esse texto, ele me impede, mesmo apesar de achar outras religiões bonitas, mesmo apesar de achar outros caminhos sedutores, mesmo de achar que as outras verdades, existem outras verdades, eu não estou autorizado a dizer isso, porque esse texto me diz que existe o caminho, artigo definido, não é um artigo indefinido. Se fosse indefinido eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou um tipo de vida. Então você pode escolher
entre todos os caminhos que tem, eu sou mais um. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Você pode ver isso no hebraico, aliás, você pode ver isso no grego, é artigo definido. Então essa questão de definição do apóstolo, para o apóstolo Tomé, foi uma das verdades que até hoje nos faz ter certeza daquilo que a gente está fazendo. Irmãos, existem muitos erros nas igrejas evangélicas. Existem muitos problemas. Alguns já disseram, olha, a igreja é semelhante à arca de Noé. Se não fosse o dilúvio lá fora, ninguém aguentaria o cheiro dos bichos dentro. Já disseram isso. E algumas igrejas parece que isso é verdade. Brigas, cisões, divisões, né, uma série de coisas. Mas o que mantém de fato a igreja e a nossa certeza, a despeito das divisões, dos problemas que a igreja tem na face da terra, é justamente a afirmação. Esta afirmação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos presos a esta mensagem. E não somente a essa. A outra mensagem de Pedro também. Porque Jesus Cristo chegou e disse, vocês, o que vocês pensam quem eu sou? Aí disseram, olha, alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é Jeremias, né? Outros dizem que é João. Mas, e vocês? O que vocês pensam de mim? Aí Pedro chegou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro, Pedro, filho de Jonas, Pedro Bar Jonas, quem te revelou não foi a carne e nem o sangue, mas o Espírito. E ainda diz que sobre esta pedra, que é a afirmação de Pedro, a pedra é Cristo, Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre este fundamento que você está dizendo, eu fundarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aqui, porque você acredita naquilo que Deus revelou, que não foi uma revelação, não foi uma revelação filosófica, porque tem muitas filosofias aí, não foi uma revelação sociológica ou religiosa, mas uma revelação do Espírito, em que você sabe, e eu sei, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nesse mundo sem direção, Jesus Cristo é o caminho. Nesse mundo de relatividade, Jesus Cristo é a verdade. E nesse mundo em que a gente claudica, não tem muita certeza nos caminhos que a gente vai tomar, Jesus Cristo é a vida, é aquele que nos fortalece para continuar na vereda da justiça. Outro aspecto que nós podemos ver na vida de Tomé é a questão, aí já é uma questão de fé. Quando Jesus se apresenta a Tomé, depois dele ter descrido, já não se tratava de uma questão razoável. E é justamente o texto que nós lemos a princípio. O texto que nós lemos a princípio, Jesus Cristo aparece aos 11, Judas não estava. Jesus Cristo aparece aos 11, com a presença de Tomé. Tomé na primeira vez não tinha visto a Cristo. E ele mesmo disse, olha, se eu não tocar na sua mão, se eu não tocar no seu ferimento também, que ele não, talvez não tenha presenciado, mas aqueles que estavam perto da cruz viram, né, que no corpo de Jesus, o soldado romano na parte esquerda, parte do coração, furou o lado de Jesus para que ele morresse mais rápido. E saiu sangue e água, né? Então, Tomé chegou e disse, se eu não vir ali as marcas dos cravos nas mãos e do lado, eu não vou crer. E aí estavam os 11 apóstolos reunidos, e Jesus Cristo, ele entrou de um jeito já para mexer com todo mundo, porque ele não entrou pela porta.
Diz o texto que a porta estava fechada. Aí Jesus apareceu no meio deles. Quando ele apareceu no meio deles, primeiro que já deve ter assustado meio mundo ali. Eu não sei. Parece uma pessoa no meio, né? A vontade de sair correndo. Aí Jesus diz: paz seja convosco. Ele já apareceu no meio de paz seja convosco, porque o pessoal precisa de paz. Porque senão já pensou Pedro era o primeiro que já estava dando um pinote, né? Aí já apareceu, aí todo mundo ali novamente vendo Jesus, e agora Tomé vendo Jesus. Aí diz o texto que Jesus chegou e disse para Tomé: Tomé, pode tocar agora nas minhas mãos, no meu lado. E o texto não diz que Tomé tocou. Tomé nem tocou. Pelo que a gente pode perceber, Tomé só, quando viu Jesus, a única coisa que ele pôde expressar naquele momento, não é que nem nessa imagem aí que Jesus está mostrando para Tomé, e Tomé ainda está meio duvidando. Essa imagem aqui, ela dá uma ideia meio falsa. Mostra que Tomé ainda está ali com dúvidas, então quer ver, quer pegar e apalpar. Mas o texto mostra que Jesus apareceu, fala com Tomé, e Tomé não diz outra coisa a não ser: Rei meu e Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Então ele não fez menção de ir até Jesus, não fez menção de tocar em Jesus, ele apenas respondeu: Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus Cristo chega e fala para Tomé: Tomé, porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Aqui a fé de Tomé, aliás, a razão de Tomé, foi para uma direção perigosa. Porque já existiam testemunhos e provas da ressurreição de Cristo. Essa já era a 4ª vez que Jesus Cristo aparecia. E não era só os testemunhos da ressurreição. Jesus apareceu para Maria Madalena, né? Jesus apareceu para os 2 no caminho de Emaús, Jesus apareceu para os 10, e depois apareceu agora para os 11. Então Tomé já tinha conhecimento de que Jesus já estava aparecendo. Outro aspecto: Jesus já tinha dito que ia ressuscitar. Ele já tinha dito. Então quando Jesus Cristo dizia, né, ele dizia baseado na verdade. A palavra de Jesus era confiável. É confiável. Então Tomé poderia descansar naquilo que Jesus já tinha dito, naquilo que já tinha acontecido com o testemunho dos seus irmãos. A razão de Tomé se mostrou ali, né, sendo muito próxima da descrença, ficando muito próximo da descrença. Que é o que acontece com todos nós. Irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu tenho uma fé cristã desde muito cedo. Eu fui criado no Evangelho, então para mim não é difícil crer em Jesus. Mas aparentemente, porque quando eu terminei o seminário teológico, eu fui fazer uma faculdade secular. E a minha fé cristã, ela foi provada de toda forma. Até hoje as leituras que eu faço, e muitas delas, são de pessoas ateístas, de pessoas que estão discutindo sempre acerca da Bíblia e acerca de outras religiões e de outras fés. E eu vou dizer uma coisa, que se fosse por esse caldo cultural que depois eu acabei, né, também estudando, eu teria uma grande chance de não crer mais. Como muitos que entram na universidade, que entram no ensino mais secularizado, mesmo tendo uma formação cristã, deixam de crer. Então qualquer um de nós aqui poderia, de alguma forma, começar a descrer, não a ponto de abandonar a Deus, a ponto de abandonar a Jesus, mas começar a descrer de coisas
que são óbvias nas Escrituras Sagradas. Um cientista muito famoso que fez o mapeamento do genoma humano, o código genético, o código do DNA, perguntaram para ele, o nome dele é Collins, acho que Collins, não é Collins Brown, mas é Collins, um dos nomes dele, Francis Collins. E perguntaram para ele, mas você, sendo um cientista, que descobriu o mapeamento do código genético, você crê num Deus que faz milagres? Você ainda crê na possibilidade de Jesus Cristo ressuscitar dos mortos? Você é uma pessoa de ciência, você vai crer nessas crendices? E ele chegou e respondeu de uma forma muito simples. Ele disse, olha, eu creio na existência de Deus. E se eu creio na existência de Deus, a ressurreição, os milagres estão no pacote. Porque eu já creio na existência de Deus. E fechou questão. Então, eu, por exemplo, as pessoas podem dizer o que for a respeito da fé cristã, ou a respeito de Deus. Mas o fato de ter nascido de novo, ter sido visitado, e não só visitado, agora me tornado habitação do Espírito Santo de Deus, me torna uma pessoa que crê, e crê na Bíblia, de capa a capa. Tomé, ele começou a resvalar. Já não era razoável, porque ele não estava deixando de crer apenas no testemunho dos irmãos, ele estava deixando de crer no testemunho de Cristo. Porque é muito fácil para a gente está numa igreja, está ali envolvido com o trabalho, e de repente começa a ver um irmão fazendo isso, fazendo aquilo, começa a se decepcionar com o pastor, começa a se decepcionar com o religioso, e a gente chega e começa, eu não quero saber da igreja não, por causa dessas pessoas. Essas pessoas são intragáveis. Eu vou ser cristão como aquele lá, que parece uma pessoa absurdamente raivosa, intolerante, que não aceita o outro. Eu não vou. E aí a questão é que a gente começa a ver o testemunho dos cristãos e a gente começa a dizer, acho que Cristo não é bem isso, porque as pessoas, elas continuam muito, muito ruins. Eu não quero isso para a minha vida. E aí você começa a descrer da palavra de Deus, daquilo que Deus já falou no seu coração, daquilo que Deus já testemunhou na sua vida, do fato dele existir na sua vida, porque a coisa mais maravilhosa é ter um relacionamento com Deus, é ler as palavras de Jesus, é ver a coerência do ensino de Jesus. Nós estamos lidando com uma pessoa que, se fosse apenas uma pessoa humana, já seria o suficiente para nós seguirmos, porque ela mudou a história do mundo. Se fosse uma pessoa humana apenas, já era digno de ser ouvida, que é a pessoa de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo se apresenta muito mais do que uma pessoa sábia que mudou o mundo. Jesus Cristo se apresenta como o próprio Deus encarnado. Então essa fé, a despeito das coisas que acontecem ao nosso redor, ela tem que se manter. Jesus Cristo, ele toca justamente nessa incredulidade que Tomé está começando a desenvolver. E a resposta de Tomé, como ele era um crente no Senhor Jesus, é a melhor possível. Porque Tomé, na sua fala, reconhece que Jesus Cristo é Deus da sua vida. Jesus Cristo é Deus. Uma das poucas frases da Bíblia em que uma pessoa reconhece diretamente a divindade de Jesus, foi Tomé que proferiu. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero encerrar dizendo que Jesus Cristo, ele diz ainda para Tomé, Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. Porque Jesus diz que tem coisa que a gente não vai ver.
Porque se fosse possível ver Deus através dos nossos sentidos, os principais sacerdotes do nosso mundo seriam os cientistas. Os principais seguidores de Deus seriam os grandes pesquisadores, porque eles trabalham com aquilo que se pode ver, se pode tocar. E Deus não se revelou aos sábios desse mundo. Deus não se revelou às pessoas que têm um conhecimento. Deus, Ele se revelou através de uma forma que o inculto e o culto podem chegar até Ele, que é a fé. A fé não depende de você ser um grande pesquisador ou ser uma pessoa extremamente culta. A fé depende apenas de você ouvir a mensagem do Evangelho e permitir que Deus, através do seu Espírito Santo, haja na sua vida, no seu coração. E o apóstolo Paulo, ele, muito sábio, muito conhecedor, ele agradece a Deus, porque Deus ocultou dos sábios, dos grandes doutos desse mundo, e se revelou aos pequeninos. Maria, quando teve a notícia da anunciação, ela chegou e fez um cântico, dizendo que a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E na fala dela, ela mostra, ela agradece a Deus, porque Deus se revelou na simplicidade dela, uma camponesa, uma moça, virgem, que devia ter no máximo, talvez, uns 16 anos, e ela recebeu o Salvador. Então Deus não atentou para os poderosos, não foi no palácio de Herodes que Jesus foi concebido, mas foi no ventre de Maria, uma moça camponesa. Então a fé é para aqueles que simplesmente se deixam convencer pelo Espírito Santo ou são convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Tomé não foi razoável. Cuidado. Mas Tomé voltou. A boa notícia é que Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Vamos louvar ao Senhor Jesus.